Fagamer, a sua loja digital de games. Compre ou alugue games digitais a partir de R$ 9,99. Link na descrição. E aí galera, beleza? Nesse vídeo vou falar tudo pra vocês sobre a guerra. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem de canal. Então a última guerra eu deixei gravando aqui, justamente para fazer esse vídeo, pegar todo o entendimento da guerra e explicar aqui pra vocês. Então vou separar aqui por capítulos para ficar mais fácil. A primeira coisa, quando você montar um APT, por padrão, cabem apenas 5 pessoas. Porém aqui no vídeo, vou fazer aqui para vocês, ó, vou dar o play aqui, clicar muda para equipe, ó. Tá vendo como que ficou? Consigo colocar até 40 pessoas aqui. Isso ajuda muito porque quando a gente faz aliança, tem outros 2 clãs. Então o pessoal que está no outro clã pode dar um apply aqui no líder da clã aliança para entrar na nossa PT. Então aqui notem que tinha apenas 3, né? Mas aí você pode estar convidando o pessoal ou combinando o pessoal de ficar dando apply em você. Como que faz para estar entrando no castelo e para nomear os comandantes? Então quando a gente abre o menuzinho, lá onde tem todos os eventos, clicando aqui, ó, clica em clã e em seguida vai em evento, que tem todos os eventos aqui. Vamos clicar em, opa, não é liga do clã não, é guerra do clã aqui, ó, guerra do império. Clicamos aqui em guerra do império. Então aqui eu vou pausar o vídeo para mostrar para vocês que aqui era uma live que estava fazendo. Inclusive a live está na descrição para quem quiser acompanhar ela inteira. Eu fiz algumas outras coisas aqui também, eu mostrei a festa temática, né, foi antes da guerra, fiz o domínio fantasma também. Mas aqui, voltando para a guerra, você pode nomear 2 comandantes. Aqui, acabei nomeando eu mesmo, mas acho que não compensa, pode colocar uma outra pessoa. Mas para que servem esses comandantes aqui? Eu coloquei eu e o vice-líder, o Relian. Inclusive um salve para ele que ajudou aí na guerra. Como que funcionam esses comandantes? Esses comandantes aqui servem apenas para mudar a mensagem. Na hora que a pessoa vai mandar a mensagem, vai aparecer uma cor diferente. É só para você saber que aquela pessoa ali está organizando. Então acho que até fez sentido estar nós dois aqui, porque a gente estava num grupo separado, né? Um grupo ali com o pessoal da aliança, trocando ideia com eles, montando estratégia. Então até que fez sentido aqui o pessoal ver as nossas mensagens ali. Porque assim, quando o pessoal manda mensagem, quando o pessoal tem configurado, por padrão, todo mundo tem isso configurado, né? Aparece na tela um monte de mensagem. Você digitou pro clã, aparece aí na tela a mensagem. Então, se um desses comandantes aqui, no caso eu ou o Reliel, mandasse uma mensagem, ia aparecer a mensagem em uma cor diferente se destacando, beleza? Então para isso que serve aqui esse negócio de comandante. Agora aqui sobre a Guerra do Império, tem 2 regiões, a de Frontera e a de Geffen. Cada uma tem 4 castelos, sendo que a central aqui é a principal, tem as recompensas melhores. Então tem uma central aqui, uma principal na de Frontera e uma principal na de Geffen. E caso você queira ir ali para o castelo, basta você clicar nele. Acho que eu vou clicar aqui, deixa eu ver. Você clica aqui em qual você quer ir, né? Tá desocupado, tá vendo? Porque não tem nenhuma aliança. E clica em confirmar. Se tiver algum clã dominando, vai aparecer o nome do clã aqui. Como não tinha nenhum clã dominando, é só clicar em confirmar. Outra coisa, como essa era a primeira guerra, não tinha ninguém defendendo. Mas a partir da próxima, vai acontecer isso. Quando começar a guerra, não vai dar para atacar ainda, porque vai estar no tempo de defender. Aqui, ó, então caso a gente tente entrar no clã, aparece aqui, ó, apenas membros da clã defensora conseguem entrar. Quando vocês estiverem no castelo, notem aqui em cima, ó, aparecer defenda o clã, vai mostrar o nome do clã que é o dono do castelo. Aqui vai ter essa ampulheta aqui, ó. Essa ampulheta mostra o tempo da guerra. E aqui embaixo, esse escudo é a defesa perfeita. Então, se esse escudo aqui chegar a 0, significa que a Imperium deles não sofreu dano algum durante esse tempo aqui e esse castelo não é mais possível ser dominado, a guerra acaba para esse castelo. Então por isso que aconteceu o que aconteceu lá no Frontera 1, no servidor, né? Então a guild top 1, por exemplo, pegou um castelo e a gente falou, beleza, eles estão ali, os outros vai ser de boa pra gente, né? Não, o que eles fizeram? Eles dominaram o castelo. Ninguém mais podia entrar, porque aquele castelo ali fechou. Não tem mais como dominar aquele castelo. O que eles fizeram? Começaram a ajudar as alianças, atacando outros castelos. Porque aquele castelo se fechou durante a guerra para eles acabou. Mas eles queriam ir para pancadaria e ajudar a aliança. Então eles foram ajudar a aliança deles, partiram para um outro castelo e ajudaram a atacar.
E aí só tem que tomar cuidado porque vamos supor que o pessoal top 1, por exemplo, esteja ajudando a aliança e o pessoal do clã top 1 tenha atacado a Império aqui, tenha derrubado o Império da do Last Hit. O que vai acontecer? Eles vão dominar esse castelo e aquele outro que eles eram dono vai ficar sem ninguém. E eles vão ter que fazer a defesa perfeita aqui de novo. Então é possível fazer isso, tá? Tipo, você dominar o castelo, ficar ali defesa perfeita, acabar a guerra para aquele castelo. Porém, se você for partir pra porrada, ajudar o pessoal, toma cuidado para não derrubar outro império, senão você pode acabar prejudicando todo mundo. Quando a gente está atacando um castelo, tem diversas armadilhas, alguns portões fechados. Então, qual que é o objetivo quando você entra no clã? O objetivo é derrubar o império, né? Mas o caminho para chegar até lá é muito longo. Então, o que a gente faz para facilitar? Tem esses cristais aqui. Esses cristais, a gente vai dando ataque neles para ir destruindo e enfraquecendo o castelo. Esse cristal é importante mencionar que ele é com dano físico. Então não adianta você ficar caçando muita habilidade achando que vai dar mais dano, porque pode ver aqui que é tipo império, tudo dano 1, 1, 1. Então por isso que na guerra o assassino é muito importante. Outra coisa sobre esses cristais é que dentro do castelo existe alguns baús no chão, alguns itens, como se fossem umas bombas, né? Se você chegar perto você consegue carregar e aí você solta aqui perto desse cristal para estar dando um dano maior. Falando em cristais, se vocês notarem aqui em cima, do lado da classificação, tem tipo essa medalha aqui, tá 30/60, começa no 0 e o limite é 60. O que é isso aqui? É a pontuação. Então tem diversos objetivos que você pode fazer durante o Império. Por exemplo, dar dano no Império, matar jogador, curar jogador, dar dano no cristal. Vai fazendo essas missões porque o ideal é você atingir o limite aqui de 60, porque isso aqui você vai usar depois lá no NPC da guild para comprar alguns itens. Essa aqui é a sala do Império. E note que aqui em cima aparece o nome do clã, Sedução. No caso não é o nosso clã, é um clã da aliança que conseguiu. Então por isso que é muito importante fazer aliança, porque todos os benefícios do clã da aliança vai para os outros também. Então aqui o clã Sedução conquistou o castelo e aqui a gente estava ajudando eles. Aqui fica Império. Inclusive é bom ter bastante sacerdote porque é possível utilizar o santuário em cima do Império para estar curando o Império. Então notem que aqui o pessoal ficou jogando bastante santuário ali, ó, para ficar curando o Império. Então aqui no clã ficava, aqui na sala do Império, fica quem dominou e os clãs aliados também. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a defesa, que pouca gente sabe, né, porque só teve uma guerra, então o pessoal não estava sabendo se defender muito bem, porque era novo, né, é mais quem jogou nos outros servidores que sabia as manhas. Se você está curtindo o vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Já tem diversas dicas sobre o game aqui, beleza? E eu reparei também que a galera tá querendo que eu utilize o Facecam, porém até o momento eu não tenho uma webcam. Acredito que até o mês que vem eu consiga aí uma webcam para estar usando o Facecam nos meus vídeos para vocês, beleza? Inclusive se alguém quiser ajudar aí, ó, tá o Live Pix aí na tela, é só apontar pro QR Code, beleza? Agora chega de enrolação, bora voltar aqui pro vídeo. Aqui notem que tô dentro do castelo ainda, fala que eu tô defendendo o castelo. Lá em cima o tempo, ó, 16:50, 49, 48, que é o tempo de defesa lá da Império que eu falei pra vocês. E aí como a gente tá aqui dentro, tem como a gente montar as armadilhas. Então lembra que eu falei no começo do vídeo que antes da guerra você pode preparar a defesa? Então aqui a gente consegue preparar também a defesa depois que a gente conquistou o castelo. É um pouco mais difícil, mas tem como fazer isso. Olha essa cena aqui da hora, parece aquele banquete do clã, né? Não sei se foi baseado nisso, né? Mas ficou da hora. Então aqui eu achei uma salinha, ó. É tipo um puzzle, isso aqui eu achei da hora. É tipo um puzzle que a gente consegue fazer pra tá dando dano no pessoal. Então aqui a luzinha tá vindo lá da janela, ó, e aqui eu tenho que ficar direcionando isso aqui nas outras pilastras, né? Pra tá atingindo o inimigo. Então esse aqui é um rainho que quando a pessoa passa por ele vai tomar dano. Então é importante fazer essas armadilhas aqui para ajudar na defesa. Pode ser que tenha as outras, tá? Não sei, até porque a gente não ficou muito tempo aqui no clã, mas
essa foi uma das armadilhas que eu encontrei para estar mostrando aqui para vocês. Então eu vou mostrar ela aqui como que eu desvendei aqui, como que eu fui para montar, para mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, eu verifiquei onde estava a próxima pilastra, que estava aqui embaixo, ó. Então eu tive que ir virando ela para que o rainho ali de cima alcançasse esse aqui de baixo. Então eu vi ela aqui, ó, ali do lado esquerdo, como não tinha nenhuma pilastra, acabou não vindo aqui para baixo. Um salve aí pro Dezezinho, que tava com a gente no chat, nosso Saster top aí da guild. Aqui eu mandei a localização pro pessoal, mas só virar aqui pra mostrar pra vocês a armadilha. Vai virando aqui, ó. Virar de novo, daqui a pouco tá na janela. Tem que virar lá na diagonal, lá pra baixo. Mais um pouquinho pra baixo, aí ó. Tem que bater naquele que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Bateu aqui. E aqui não tem nada, tá vendo? Então esse aqui já não funcionou. Porque o ideal é tipo meio que completar. Então a gente gira aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa do outro lado. Gira a câmera. Aí, ó, já era. A gente conseguiu montar a armadilha. Beleza? Vou até adiantar um pouquinho o vídeo aqui, porque passou, se eu não me engano, passou um Kina por aqui, ele tomou um daninho. Deu pra ver como que funciona. Olha lá. Veio o inimigo. Azurei, eu matei. Ó, tá vendo que o Kina ali em cima tá tomando dano? Tomou um pouco e depois fugiu, né? Consegui azurar um, tirar um pouco de dano de outro. Mas aí depois o pessoal acabou conseguindo passar por ali. Mas assim que montar a armadilha. Agora eu vou falar pra vocês sobre uma coisa fora da guerra, que são as missões, né? Então, no dia da guerra, antes da guerra, você consegue fazer missão. A missão específica pra guerra ali. Completando a missão, você vai ganhar trompa de batalha. O que isso faz? Vai reduzir o dano em 10% por 180 segundos. Só dá pra usar durante a guerra. E vai ganhar também a origem da vida. Que é como se fosse uma egg, só que é pela metade, né? Que você vai aumentar os pontos de vida aí. Eu não sei se são exatamente esses itens que você vai ganhar ou se vai ser aleatório. Mas eu ganhei esses dois. Outra coisa. Durante a guerra, quando você morrer, você não vai conseguir sair do castelo. Para você sair, você tem que clicar aqui em clã. Em seguida clica aqui, voltar para o clã. Feito isso, ele vai ali pro hall do clã e você consegue sair do castelo. Beleza? Outra coisa. Quando começar a guerra, tem aquele tempo lá de preparação, certo? Você não consegue entrar nos castelos ainda. Porém, se você ficar aqui, dentro do hall, funciona como se fosse aqueles eventos de guild. Então, tem esses eventos aqui, ó, aqui no calendário, que tem aqui o banquete do clã, a anomalia. Esses eventos, quando a gente está aqui no hall, a gente vai ganhando experiência. Se durante a preparação da guerra a gente estiver aqui, vai ganhando também. Algumas pessoas falaram que não conseguiram ganhar. Caso você não esteja ganhando, você vem aqui do lado esquerdo, ó. Vem aqui em cima, do lado esquerdo nesse portal, e entra aqui. Aqui, ó, vai ter a Império, aqui é a certeza que ganha, tá? Outra coisa. Acabou a guerra, ó, aqui a gente não tem nada pra defender, então vou clicar aqui, ó, não tem nada. Caso eu tivesse conquistado algum castelo, clica indo pra esse portal aqui e iria pro castelo. E aí tem esse carinha aqui, ó, Intendente de Guerra do Império. Clicando nele tem a loja de suprimentos de guerra. Eu já utilizei a maioria aqui, mas como eu falei pra vocês, tem os itens lá, aquela pontuação, né? Conforme você vai fazer aquela pontuação lá, você vai ganhando mais itens, mais fragmentos. E aí você consegue trocar por esses itens aqui, que esses itens, assim, de todos os servidores que eu já vi, eu dei uma pesquisada aí no YouTube, vi outros servidores, pessoal jogando. Outros servidores, eles têm as plumas de PVP. Aquelas que a gente só consegue com Neon Berry. Ou com diamante se tiver sorte ali na loja diária, né? Mas aqui não tem. Então esse é o maior o servidor que tem mais pay to win que eu já vi. O LNA. Porque o Global, o World Ragnarok, todos os outros servidores que eu vi, aparece a pluma aqui para você conseguir comprar. Seria muito bom, principalmente para free to play, né? Porém aqui não tá aparecendo a pluma, tá vendo? Só aparece essas plumas aqui que não compensa. O que mais ainda pra gente comprar aqui, ó? Se a gente ver a loja de itens da guerra, a gente consegue comprar, porém por Zenia. A gente compra os itens para conseguir usar durante a guerra, mas esses itens são por Zenia. Esse carinha aqui você fala dos benefícios, né? E aqui só voltando pro clã para mostrar para vocês outra coisa aqui, ó. Só para vocês ficarem ligados, é que a guerra
não tá no momento dela ainda, faltam 5 dias. Então, não tem uma aliança, tá vendo aqui, ó? Não tem mais aliança. Vai aparecer aqui no dia do evento, formar aliança. Aparece somente no dia do evento. E aí você consegue procurar as guildas aí para estar formando aliança. Antes disso, você não consegue estar formando ali e nem colocar os comandantes. Beleza? E caso eu tivesse um castelo, o que eu conseguiria também seria distribuir prêmios. Então eu vi, pelo que eu pesquisei, 10 minutos depois da guerra, conforme vocês vão conseguindo as pontuações ali e faz aquela quest antes da guerra, 10 minutos depois, quando a gente vai pro hall do clã, fica soltando alguns baús aleatórios. São 3 baús que ele solta, que você pode pegar no máximo cada um, tá? Então vai caindo diversos baús, cada pessoa pode pegar no máximo 3. E vai dando algumas premiações. Além desses baús, tem os calabouços, né? Nos calabouços tem, além de ser exclusivo o pessoal da aliança e do clã, você pode matar até 2 MVPs por dia. E aqui, como acabou a guerra, a gente consegue verificar quem conquistou cada uma. Essa aqui é do servidor Frontera 1, a Envy e a Ashe aí são as mais fortes aí do servidor. Tem outras que não são tão fortes assim, porém elas fecharam alianças e conseguiram conquistar os castelos. Beleza? Espero que a gente consiga fechar parceria, aliança com outros clãs fortes também. E trazer mais vídeo aqui pra vocês. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Dê seu joinha, se inscreva no canal. Valeu!